E aí, multiplicador, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouco sobre mentalidade. O que você acha? Bora conversar? Não sei se você já se perguntou para si mesmo por que tem pessoas que conseguem alcançar tudo que querem e tem pessoas que não conseguem alcançar. Você já parou para pensar por que tem pessoas que fazem faculdade juntas na mesma sala, com os mesmos professores, passam 5 anos estudando juntos, mas tem pessoas que conseguem achar emprego bom, conseguem empreender naquela área que se formou, mas tem pessoas que desistem, ou tem pessoas que não conseguem alcançar um emprego bom e acabam até fazendo outra faculdade, porque viram que aquilo ali talvez não era o que ela queria. Eu já cansei de ver exemplos, por exemplo, advogados se formarem no mesmo ano e ter advogados que desistiu da carreira e ter advogados que estão voando com várias demandas de serviço para eles. O que diferencia essas pessoas? E essa semana estava lendo um estudo e uma pesquisa muito interessante de uma pesquisadora e psicóloga, Carol Dweck. Carol Dweck, ela é dos Estados Unidos e ela fez exatamente uma pesquisa voltada nesse assunto. O que diferencia as pessoas de terem sucesso, de alcançar tudo aquilo que querem e de pessoas que não conseguem alcançar? E é exatamente a mentalidade. O que diferencia essas pessoas são só a mentalidade dessas pessoas. Então, por isso que hoje eu resolvi criar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre mentalidade e poder passar um pouco do que eu entendo e um pouco do que eu sei sobre mentalidade de crescimento, mentalidade de sucesso, porque tudo que nos fazer na nossa vida nós precisamos estar em constante crescimento, ou seja, nós precisamos estar com a nossa mentalidade sempre em crescimento contínuo, em crescimento constante, para que não ficamos parados somente numa zona de conforto, somente num lugar só. A Carol descobriu com suas pesquisas que nós, seres humanos, temos a mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento, que era o que diferenciava as pessoas de ter sucesso ou não. As pessoas que não conseguiam alcançar o que elas queriam, que paravam no meio do caminho, que começavam um projeto, mas logo parava, ela reparou que aquela pessoa ela tinha uma mentalidade fixa. Ou seja, o que é essa mentalidade fixa? É uma pessoa que acha que nasceu com aqueles dom, que nasceu com aquele conhecimento e que ela não pode mudar aquilo. Que aquilo ali é o limite para ela. Que ela nasceu daquele jeito e ela vai morrer daquele jeito. Então isso acaba tornando a pessoa com a mentalidade fixa, porque ela não se sente capaz de aprender coisas novas, ela não se sente capaz de dar continuidade no projeto dela, porque ela não se acha boa o suficiente. E já a pessoa de mentalidade de crescimento, ela sempre está buscando crescimento contínuo, ela sempre está estudando cada vez mais, ela sempre está investindo em treinamentos, ela sempre está andando com pessoas, fazendo viagem para novos lugares, para sempre estar se desenvolvendo e crescendo mentalmente. Toda mudança que nós precisamos fazer na nossa vida, primeiro começa do interior para o exterior. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade primeiro, para depois querer mudar o que está externo. Nós precisamos mudar primeiro o que é interno, para depois nós querer mudar o nosso externo. Porque até para nós mudar o nosso externo, se não está alinhado com o que o nosso interno condiz, é muito difícil a gente mudar o externo. Só que quando nós mudamos o interno, automaticamente, sem fazer muito esforço, nós começamos a mudar o nosso externo. Como mudar o nosso externo? Nós começamos a frequentar novos ambientes, nós começamos a fazer amizade com novas pessoas, nós começamos a ler novos livros, nós começamos a buscar novos conhecimentos. Só que para nós fazer essa mudança, nós precisamos começar com a mudança interna, porque é aqui, se a batalha não for vencida aqui dentro primeiro, dificilmente conseguiremos vencer a batalha externa, mundo afora. Então, a mentalidade de crescimento está muito a ver com isso. Por isso que tudo que nós precisamos fazer na nossa vida, tudo que nós queremos conquistar na nossa vida, a gente precisamos nos dedicar. Nós precisamos sempre estar numa busca contínua de melhoria e nunca se acomodar. Porque tudo em nossa volta está crescendo, tudo em nossa volta está evoluindo, tudo em nossa volta está se desenvolvendo naturalmente. Somente nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio de escolher se nós queremos evoluir ou não. Então nós precisamos tomar decisão de evolução. Nós precisamos tomar a decisão para querer continuar crescendo constantemente, para nós não ficar para trás do desenvolvimento que está acontecendo em nossa volta. Porque se ficarmos para trás, nós estaremos dentro de uma zona de conforto. E aquela zona de conforto, ela fica estável e o que está em volta dela começa a crescer.
E depois, quando você tenta alcançar esse crescimento, se torna muito mais difícil para você acompanhar depois esse crescimento. Porque ali tem um limite de tempo já que distancia você daquele crescimento e você da sua zona de conforto aqui embaixo. Então, a mentalidade vencedora precisa estar com você. Outro ponto sobre mentalidade vencedora, sobre mentalidade de crescimento, você precisa ser intencional. Quando nós vamos conversar sobre mentalidade, sobre hábitos, sobre crenças, sobre mudanças principalmente de hábitos e crenças e de comportamento, nós precisamos ser intencional. Nós precisamos agir intencionalmente, porque nós somos os professores do nosso cérebro. Porque nós temos o domínio sobre o nosso cérebro. O certo é esse. Só que tem muitas pessoas que deixam os pensamentos e as vozes internas dominarem suas ações, dominarem seus comportamentos, dominarem suas emoções, dominarem suas crenças. E sendo que tem que ser ao contrário, você que tem que dominar tudo isso. Você que precisa treinar o seu cérebro a agir de maneira diferente. E como que você faz isso? Você precisa ser intencional, agir de forma intencional para poder treinar você. Porque quando você age de forma intencional, para estimular o seu cérebro a novas mudanças, você acaba criando novos caminhos neurais. E quando você cria novos caminhos neurais, você cria novos aprendizados na sua vida. E você precisa ser intencional, persistente e constante até que isso se torne uma nova crença, se torne um novo hábito e se torne um comportamento já automático na sua vida. Então, para você desenvolver essa mentalidade de crescimento, eu separei 5 passos aqui para você. E o terceiro desses passos é o mais importante, tá? Então, tenha paciência e veja os 5 passos. Vou ser bem rápido aqui para passar para vocês, tá bom? O primeiro passo é você ser 100% autorresponsável. Para quem quer ter uma mudança de mentalidade, para quem quer ter um crescimento de mentalidade, você precisa ser 100% autorresponsável por tudo que você faz na sua vida. A pessoa que não é autorresponsável, ela sempre vai tentar mudar o mundo aí em volta dela. Ela sempre vai tentar mudar as pessoas, porque ela sempre vai colocar a culpa no que está acontecendo ao redor dela. Ela sempre vai colocar a culpa em governo, sempre vai colocar a culpa nos professores, sempre vai colocar a culpa nos pais, sempre vai colocar a culpa nos irmãos, nos amigos, mas nunca irá olhar para si mesmo e tentar achar o erro que está dentro de você mesmo, o erro que está dentro dela mesma. Então você precisa ser 100% autorresponsável, porque quando você traz a responsabilidade para você, não é que você vai ficar se culpando por tudo que acontece na sua vida, mas você vai começar a ver aonde você está errando e como você pode mudar. Porque quando você começa a agir com autorresponsabilidade na sua vida, você começa a focar somente em você. E quando você foca somente em você, isso é poderoso, porque nós só temos o controle sobre nós mesmos. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Nós não podemos mudar o mundo sem mudar a nós. O segundo passo que eu queria deixar para vocês é aprenda com os erros. A pessoa que tem a mentalidade fixa, ela não consegue aprender com os erros. O erro é uma das coisas que mais paralisa as pessoas. As pessoas têm erro de errar novamente, porque o erro, justamente, ela vai trazer críticas. Vai trazer uma sensação de perda. Só que quando eu olho para o erro, muito íntimo meu, eu vejo cada erro que eu cometo na minha vida quando estou tentando alcançar algo é como um degrau para o sucesso. Cada erro que eu cometo é um degrau cada vez mais perto do sucesso. Porque quanto mais eu errar agora, eu sei que menos eu vou errar no futuro. Porque eu não vou ser bobo também de ficar errando sempre nas mesmas coisas. E todo fracasso e todo erro traz consigo uma semente equivalente do sucesso. Sempre você vai aprender. Então, em vez de você ficar se culpando por estar errando, você comece a tirar o aprendizado desses erros. A gente sempre aprende com os erros. A gente aprende mais com as falhas e com os erros do que com os acertos. Até porque para você acertar em algo, você precisa errar muito até chegar na perfeição. É desse jeito. É muito difícil você começar algo e já acertar de primeiro. Você precisa primeiro treinar. Você precisa primeiro criar uma base de informação para você ir aperfeiçoando cada vez mais o seu caminho para o sucesso. O terceiro passo e o mais importante, eu quero que você preste atenção aqui. Foca em mim agora aqui, olha aqui com meus olhos. O terceiro passo, muito importante para o desenvolvimento da sua mentalidade de crescimento, é a visualização de como se já tivesse acontecido. Cara, isso parece um exercício bobo,
Parece algo que não faz sentido. Ah, é só eu ficar visualizando que vou ter uma mentalidade de crescimento que vai funcionar, só ficar visualizando em coisas positivas, que minha vida vai começar a mudar. Não, não é desse jeito também. Não é, eu vou ficar aqui só mentalizando aqui que tudo vai acontecer, que eu vou atrair para mim. Não, não é assim não. Mas isso é um exercício. Não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, eu não sei se você já estudou sobre neuroplasticidade, o nosso cérebro ele vai se formando, modelando conforme as nossas crenças, conforme nossos hábitos, conforme os nossos comportamentos. O nosso cérebro ele vai se modelando. E lembra que eu falei para você que você precisa ser intencional na sua vida? É exatamente aqui que entra o poder da visualização. Porque o poder da visualização é uma forma de você ser intencional na sua vida. Porque a neurociência nos mostra, através de pesquisa, que o nosso cérebro ele não sabe identificar do que é real e do que é imaginário. Nosso cérebro não sabe identificar se eu estou só imaginando ou se eu estou vivendo isso real. Nosso cérebro não sabe identificar isso. Através disso, eles descobriram isso através de pesquisa. Vou passar um exemplo aqui para vocês. Eles colocaram uma pessoa tomando café. E quando aquela pessoa estava tomando o café delicioso dela, com aquele cheirinho, aquela fumacinha saindo assim, aquela pessoa tomava e ela se sentia bem. Ah, que café bom. Eles viram que uma parte do cérebro, o hipotálamo daquela pessoa, ela ficava mais estimulada, ela começava a trabalhar mais naquela hora. E ela liberava dopamina, liberava neuroquímicos transmissores naquela hora que ela experimentava o café. Depois eles mandaram essa mesma pessoa só imaginar que estava pegando a xícara, imaginar a fumacinha saindo do café, tomando aquele café gostoso, fazer os mesmos gestos. E quando eles foram ver as imagens do computador no cérebro, fazia as mesmas imagens como se aquela pessoa estivesse tomando. Liberava os mesmos neurotransmissores, liberava as mesmas químicas, liberava as mesmas a mesma parte do cérebro que estava sendo estimulada aparecia lá no computador. Então aí eles começaram a observar que o nosso cérebro não sabe identificar o que é real e o que é imaginário. Por isso que é importante você se visualizar como se já tivesse acontecido, porque assim você vai estar criando novos caminhos neurais. E quando você cria novos caminhos neurais, você vai fortalecendo esse neurônio e você vai começar a acreditar cada vez mais que aquilo é possível. E você vai começar a estimular uma mentalidade de crescimento dentro de você de forma intencional na sua vida, através da visualização criativa, do poder da visualização. O quarto passo para ter uma mentalidade de crescimento é você sempre estar se desafiando, buscando novos desafios. É você sempre estar rompendo, nunca parar numa zona de conforto. É você sempre estar se desafiando dia após dia. Por exemplo, se você consegue correr 5 quilômetros por dia, se desafie, comece a correr 6. Depois muda para 7. Você precisa sempre estar em constante crescimento. Porque quando você começa a se desafiar em novas coisas, você começa a ter uma nova linha de aprendizado dentro do seu cérebro. No começo vai ser muito difícil. Tudo que nós estamos começando, a gente começa sem ânimo. Porque o nosso cérebro ele gasta muita energia para algo que nós estamos começando. Só que conforme você vai sendo persistente, estimulando aquilo ali, conforme você vai treinando cada vez mais, o nosso cérebro vai criando caminhos neurais para que aquilo ali não seja mais estressante. E chega uma hora que o cérebro não gasta muita energia para fazer aquilo. E é onde ele se torna um hábito, é onde se torna uma crença, é onde se torna um comportamento já automático dentro da sua vida. O quinto e último passo, e muito importantíssimo também, é você acreditar em si mesmo. Se você não acreditar que você é capaz de ter uma mentalidade de crescimento, que você é capaz de conquistar tudo aquilo que você quer, você não vai conseguir conquistar. É simples assim. Eu sempre gosto de usar um exemplo de uma ONG que se chama Alcoólatras Anônimos. Essa ONG era lá dos Estados Unidos, eu vi uma pesquisa deles no livro, que eles queriam saber o porquê pessoas que entravam com vícios lá conseguiu se libertar daqueles vícios rápido e tinha pessoas que ficavam anos lá e tinham recaídas de vício, às vezes melhorava e às vezes recaía de novo e não conseguia se libertar. E quando eles foram fazer a pesquisa, eles descobriram que era porque as pessoas que tinham resultado rápido, elas acreditavam no método. Elas acreditavam naquele processo que era capaz de transformar a vida delas, que era capaz de livrar elas daquele vício. E já as pessoas que demoravam para ter resultados, elas tinham uma auto-resistência em acreditar que aquilo ali era capaz de mudar a vida delas. E tem uma outra pesquisa muito interessante, é por exemplo de treinamentos. Vou dar um exemplo aqui de treinamento de inteligência emocional. Tem várias pessoas famosas, tipo Paulo Vieira, José Marques, Pablo Marçal. Eles fazem treinamentos de inteligência emocional onde muda o comportamento das pessoas, onde ajuda as pessoas a encontrarem propósito. Só que
Não é todas as pessoas que saem transformadas de lá de dentro. Porque tem pessoas que saem transformadas de lá e porque tem pessoas que não saem transformadas. É exatamente nesse ponto. Porque tem pessoas que vão fazer esse treinamento que elas não acreditam naquele método. Ah, Lutz, mas como que uma pessoa não acredita naquele método e vai fazer aquele método? É porque quase grande parte dessas pessoas elas ganham a entrada. Tem muitas empresas que pagam para os funcionários fazer esses treinamentos, só que os funcionários não queriam estar lá. E aí essas pessoas que não acreditam nesse comportamento, que não pagaram para estar lá, elas têm uns resultados muito abaixo, porque elas não acreditam. E quando você paga para ter acesso nesses ambientes, quando você paga para estar junto com aquelas pessoas, para receber aquele treinamento, já é uma forma de você acreditar que aquilo ali vai ser algo que vai transformar a sua vida. E é onde a mudança ocorre na vida das pessoas. É onde aquele método faz sentido. Então, multiplicador, esse é o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo. Vou ficar muito feliz de ver seu comentário aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal também. E lembre-se, o sucesso começa na mente. Mude a forma como você pensa, que automaticamente você irá mudar a forma de como você vive. Um forte abraço para você, multiplicador, e até o próximo vídeo, hein?